Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Joinhas, professor de atualidades de vocês, e hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar um pouquinho, né? Deu um bafafá aí já há algum tempo, que é sobre a privatização dos Correios. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é a empresa Correios, né? O nome correto dela é Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, então ECT, e talvez vocês até escutem em um âmbito mais político esse termo ECT, tudo bem? Ela é uma empresa federal, então ela é uma empresa do Estado e ela é responsável pela execução e entrega do sistema enfim, do sistema de correios mesmo, né? Do sistema de entrega de alguma mercadoria ou até mesmo entrega de cartas e etc. Os Correios, na verdade, toda a infraestrutura, o modo de funcionar não foi criado assim há pouco tempo. Muito pelo contrário, o sistema de correio, essa empresa a ECT, ela sucedeu o que existia desde ali de 1663, que é o Correio Mor, tá? Então, o Correio Mor ele foi criado ali no século XVII aqui no Brasil e ele continuou até o século XX, quando ele trocou de nome e se tornou a ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tudo bem? Então ela é anterior à nossa Constituição e ela se manteve com algumas alterações pós-Constituição de 88, mas ainda se manteve, beleza? A questão de entrega, a questão de correios, ela é prevista na nossa Constituição. Como eu falei, ela sofreu algumas mudanças. Antigamente não tinha essa previsão, mas ela é prevista, ou seja, é um direito básico garantido em Constituição de que é responsabilidade do Estado fazer as entregas. Isso é muito importante lá na frente, tá bom? E é previsto também em lei que ela possui um monopólio de serviço de entrega de cartas, telegramas e malotes, né? Basicamente toda a questão postal, ela tem monopólio. Isso significa que se eu sou uma empresa e eu quero entregar alguma coisa que seja uma carta, por exemplo, eu preciso usar os correios. Eu, empresa, não posso fazer isso, né? E eu também não posso abrir uma empresa para fazer isso, beleza? Mas a questão de entregas de materiais, como por exemplo, alguma coisa que você compra na internet, como um videogame, ou sei lá, alguma coisa assim, um eletrodoméstico, isso pode ser feito por empresas privadas, tudo bem? Isso não existe um monopólio, tudo bem? Enfim, como que está então essa questão da privatização? Bem, a privatização ela vem por um projeto de lei, que é uma PL, que é a PL 591 de 2021, e ela prevê algumas coisas, tá? Essa parte amarela aqui eu coloquei um resumo, que é basicamente o grossão, e aqui uma coisa um pouco mais detalhada. Então vamos lá. A PL, ela prevê o fim do monopólio de entregas, como eu falei, a questão de cartas, malotes, telegramas, enfim. Ela prevê um regime de transição e esse regime ele vai durar 5 anos. Então, durante esse regime de 5 anos, vai ocorrer uma transição do público para o privado, tá bom? A participação do Estado ela não será nula, tá? Então o Estado ainda vai controlar 50% mais 1% da empresa. O leilão ele deve ser feito em forma de leilão e ele será feito para um único comprador. Então essa empresa ela não vai ser dividida em diversas empresas. Então se ocorrer a privatização, não vai ser várias empresas que vão comprar partes do correio. Não, o correio todo vai ser vendido a uma empresa só. Tudo bem? E os funcionários hoje do correio, eles serão mantidos por 18 meses, tá bom? Então eles não poderão ser demitidos. Após esses 18 meses, eles poderão se demitir pelo plano de demissão voluntária, que está escrito aqui. E o que prevê o PDV, né, que é o plano de demissão voluntária? Prevê que essas pessoas, se demitindo voluntariamente, elas terão uma indenização equivalente a 12 vezes sua remuneração. Então, se a pessoa ganha ali R$ 1.000, ela vai ganhar R$ 12.000 de remuneração, né? De indenização. E, além disso, ela vai ter o plano de saúde por 12 meses, tá bom? Só que a gente vai discutir isso um pouco. Há outras coisas importantes, né? A empresa, ela será, a Anatel, né, definirá tarifas e reajustes. Por quê? Porque a Anatel vai ser responsável, né, para guiar essa questão de telecomunicação do país, né? A Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações, tá? Então, e as tarifas elas poderão ser diferentes de acordo com os indicadores sociais da região. Então, tarifas maiores para regiões mais ricas e tarifas menores para região mais pobre, também variando de acordo com a questão do serviço, né? Serviços melhores podem exigir tarifas melhores também, maiores.
E aí agora a gente vai ver aqui alguns pontos a favor da privatização e alguns pontos pontos contrários à privatização, tudo bem? Esse em vermelho aí, gente, eu já aviso que são coisas mentirosas, tá? E eu vou desmentir ela nos próximos slides. Mas enfim, são pontos a favor. É maior competitividade do mercado e consequente diminuição dos preços, né? É aquela lei da oferta e demanda. Se várias empresas estão ofertando, né, teoricamente o preço da mercadoria tende a diminuir, né? E a gente vai entender um pouco que isso não é verdade, né? Mas enfim, a capacidade de investimento privado. Hoje o Correio não permite isso, né? Por ele não permitir a capacidade de investimento privado, ele não tem uma mobilidade tão rápida em questão de tecnologia. Se o Estado quiser, ele tem, mas a questão burocrática do Estado pode ser um entrave. Então, se surgir uma nova tecnologia, seja uma questão de infraestrutura, seja uma questão de otimização do sistema de informática, ou até mesmo a questão de novos carros, enfim, o Estado tem que fazer isso, e isso é burocrático, isso pode demorar. Se uma empresa fizer isso, isso pode ser mais rápido. Um exemplo de que é uma empresa que faz essa otimização é a Amazon. A Amazon ela tem um sistema de otimização muito eficiente, mas a gente também vai discutir um pouco sobre isso. Rapidez nas entregas, então... com a privatização, o interesse da empresa privada é ter uma entrega rápida e efetiva, né, que não cause danos à mercadoria, para que ela consiga então ter índices positivos de aprovação e, consequentemente, elevar as tarifas, né? Isso pensando porque as empresas privadas sempre vão pensar única e exclusivamente no lucro, e para que elas consigam atingir o lucro, elas precisam ter um serviço de qualidade, né? A gente sabe que não é sempre assim, mas o viés é sempre ter o lucro. E claro, às vezes para ter o lucro a qualidade pode decair, e a gente vai falar disso também. Mas enfim, de qualquer maneira, esses dois pontos mentirosos, o primeiro deles é que o Correios hoje, né, a ECT, ela é uma empresa que depende do Tesouro Estatal, não é verdade. E a segundo é que dá prejuízo ter o Correio, também não é verdade, a gente vai entender isso. Primeiramente, eu peguei esse print para falar um pouquinho sobre a questão da privatização, né? Então, esse pesquisador, o Sérgio Lazzarini, ele fala o seguinte: o papel do Estado não é lucrar, mas investir em áreas de interesse público, né? Como essas que ele citou. A questão dos dividendos, né? A questão do lucro do Correio, ela é aplicada para é aplicada para a infraestrutura do Correio? Sim, é aplicada. Mas, segundo esse pesquisador, o investimento estatal no Correio seria de melhor proveito se ele saísse da aplicação dos Correios e fosse para outras áreas mais prioritárias, né? Segundo esse pesquisador, Lazzarini, o Correio ele consegue sim se manter aplicando seus próprios dividendos, seu próprio lucro, né? Mas para que isso acontecesse, há um investimento estatal. E esse investimento estatal, que é o X da questão aqui, para ele, esse investimento inicial, na verdade, deveria ir para outras áreas de maior prioridade. E aí, falando da questão do lucro, né? Eu peguei dois gráficos, os dois vocês podem observar que vão trazer valores diferentes, mas de qualquer maneira a gente consegue observar que nos anos de 2011 e 2012, os Correios, né, eles apresentaram um lucro muito grande em questão de muitos milhões de reais, aí, como está aqui nesse gráfico. Agora, dos anos de 2013 a 2016, a gente consegue observar que houve um déficit, né? Então, houve um prejuízo na questão do Correio. Então, quando há um prejuízo, quem paga é o governo, né? É a tesouraria do Estado, beleza? Quando eu falei nos slides anteriores que o Correios ele era dependente da tesouraria estatal, eu me referi a esse momento aqui, porque para as pessoas que dizem ser a favor do Correio, elas usam esse momento de que ele sim deu prejuízo e ele sim dependeu da tesouraria estatal para que ele se manteve. Só que dos anos seguintes, então 2017 a 2020, o Correio tem dado lucro e ele se torna independente da tesouraria estatal, né? Por quê? Porque nesse momento de crise, os Correios eles se mantiveram através de mudanças estruturais dentro da própria empresa para que não ocorresse mais esse déficit aí de dinheiro, né? E, inclusive, é importante ressaltar que no ano de 2020 o Correio se manteve muito bem, atingindo uma margem de lucro enorme. Um outro gráfico que diz
mais do mesmo, né? Só que com valores diferentes, porque o modo de analisar foi diferente. Quando a gente fala de economia, estatística, né, dá para pegar o mesmo dado e trabalhar com ele de maneiras diferentes. Mas eu quero que observe que os anos em que houve um déficit foram os mesmos, de 2013 a 2016, e o restante, como vocês podem observar, essa pesquisa é mais ampla, né? Ao invés de 10 anos, ela pega aí 20 anos. O Correio sempre deu lucro, tá bom? Então, somente nesse momento que os Correios não foi uma empresa que realmente deu lucro. Agora vamos falar dos pontos contrários, né? Primeiro deles é a reestatização em outros países. O que isso significa? Significa que nos anos de 1970 a 1980 houve um grande boom do neoliberalismo, principalmente no norte global, então Estados Unidos e Europa, né? Nesse momento, as empresas que eram estatais, elas foram privatizadas. Diversas empresas foram privatizadas. E o que a gente consegue observar é que hoje, essas empresas que foram privatizadas, empresas de educação, de saneamento, o próprio sistema de entregas, são empresas que hoje estão se tornando empresas estatais. Então o Estado está novamente tomando essas empresas para si. Um exemplo disso é o que ocorre nos Estados Unidos, em que eles têm o USPS, que é o sistema americano de entregas de cartões postais, é o correio deles, né? E é uma empresa que, inclusive, dá prejuízo para os Estados Unidos, mas ela é essencial e ela é estatal e ela foi reestatizada, né? Então, assim, observem que o exemplo maior de neoliberalismo que nós temos hoje é os Estados Unidos, e mesmo sendo um país em que muita coisa é privatizada, como a saúde, lá os Correios não são. Então, isso demonstra que o Correio ser estatal, ele é benéfico ao país, não importando a ideologia que ele segue. Um outro ponto contrário à privatização é a questão de capitalismo monopolista. O que isso significa? Significa que se eu abro para várias empresas, para que ocorra a concorrência entre essas empresas, eu estou entendendo que essas empresas estão partindo do mesmo lugar, né? Elas são iguais entre si. Só que a gente sabe que não é assim. Nós temos empresas pequenas e nós temos empresas gigantescas. As empresas gigantescas, elas acabam engolindo as empresas pequenas, comprando essas empresas menores. Com a compra dessas empresas menores, a gente acaba que pouquíssimas empresas dominam um mercado, né? Isso, se for uma empresa só, é um monopólio. Se forem poucas empresas, é um oligopólio, né? No caso aqui, nós temos 4. E aí um exemplo que acontece foi quando houve uma privatização do sistema telefônico brasileiro, né? Nós tínhamos uma empresa estatal, mas essa empresa acabou sendo vendida, sendo privatizada e foi vendida a várias empresas, como eu falei, né? E hoje no Brasil nós temos 4 empresas que dominam o sistema telefônico brasileiro. Mas nós temos, na verdade, quase 4.300 empresas participando. Então, observem, eu tenho 4.300 empresas participando do sistema telefônico, elas competem entre si, só que somente 4 são grandes. Tão grandes que corroboram 90% de todo o sistema telefônico, que são elas: a Telmex, que inclui a Embratel, a Claro e a NET, a Oi, a Telefônica, que inclui a Vivo, e a Vivente, né, que é a GVT. Então essas 4 empresas dominam o mercado. Tem como eu competir com elas? Não, não tem. É impossível competir com elas. Então isso é o que demonstra, é uma demonstração de oligopólio, beleza? Uma outra questão é infraestrutura a preço de banana. Por quê? Porque os Correios eles já possuem uma infraestrutura muito bem delimitada. A questão de entregas, a questão de logística, a questão de locais mesmo, de esteiras, enfim. Toda essa logística já é muito bem delimitada. A questão de prédios, terrenos. Então pensem comigo, já está tudo pronto. Tá tudo pronto, eu só vou lá e compro, não é verdade? Só que essa infraestrutura está sendo vendida, né, está pensando em ser leiloada a preço de banana. E quem falou isso não fui eu, né? Quem falou isso foi a própria secretária da privatização do Ministério da Economia, a Marta Seilietti, que ela fala que essa conta que estamos fazendo, né, vai sobrar um valorzinho, vamos dizer assim, que é quanto a gente vai pedir no leilão. Então veja bem, os Correios eles serão vendidos a um preço, ela não cita preço, mas os Correios serão leiloados a um preço muitíssimo menor do que eles realmente valem, né? Realmente é um valorzinho. E isso a gente vai comentar de novo nos próximos slides. Como eu falei, os Correios eles dão lucro ao Estado, né? E eles também não dependem da tesouraria estatal, beleza? E os Correios eles são sucateados, como
a grande parte do sistema estatal brasileiro, ele é sucateado, né? Um exemplo disso é que estamos há 10 anos sem concurso. Então, quem trabalha no Correio está, assim, sobrecarregado, não tem tempo, né? Pode ganhar um salário até ok, mas a questão de exploração, ela é muito evidente. São trabalhadores e trabalhadoras extremamente precarizados, né? E é muito difícil essas pessoas realmente prestarem um serviço de qualidade estando numa situação tão ruim assim. Um exemplo do que acontece também, a mesma questão de sucateamento, é na educação. Eu tenho certeza que se você estudou em escola pública, você viu professores que eram bons professores, mas que eles estavam exaustos e eles não conseguiam dar uma aula tão boa quanto eles poderiam dar, porque realmente eles não tinham como. Eles tinham que trabalhar muito para ter um salário mínimo. E ainda falando dos riscos da privatização do Correio, né? Essa é uma reportagem que comenta um pouco sobre essa questão do sucateamento dos Correios, né? Além daquela questão que eu falei, de 10 anos sem concurso, nós temos que a partir de 2010 o governo ele começou a retirar dividendos. Então, assim, o Correio lucrava, ele começou a retirar esses dividendos do Correio, né? E isso foi o quê? Enxugando o caixa da empresa, né? Mas além disso também o governo, né, ele não deixou que o dinheiro fosse embora, né, vamos dizer assim. O dinheiro não fosse aplicado diretamente da empresa. Além disso, em 2012 e 2013, observem, 2010, 2012 são os anos que antecedem o momento em que o Correio dá prejuízo ao Estado, que foi de 13 a 2016, né? Então, assim, em 2012 e 2013, por razões eleitorais, o governo ressegurou o reajuste de tarifas postais, né? Nesse momento, a gente tinha acabado de começar a entrar na crise de 2008, né? Que ela ocorreu em 2008 no mundo, mas o Brasil acabou segurando poucas pontas e lá em 2011, 2012, 2013, o Brasil acaba vivenciando essa crise, né? Que foi ali durante ainda o governo do PT e bem no momento da segunda bem no primeiro mandato da Dilma, próximo ao segundo mandato dela, onde ela tomou o golpe lá em 2016. Então observem que essa questão de questões eleitorais, elas estão presentes também. E enxugar a máquina, enxugar o Correio, tirar o lucro que ele tinha, levou, né, posteriormente a um déficit da própria empresa. E aí por isso o Estado teve que intervir. Além disso, um ponto que, na verdade, é muito interessante é essa questão de integração do território nacional. Por quê? O Correio é a única empresa que nós temos hoje. Nós temos, sim, outras empresas de entrega, como Mercado Livre, a Amazon, etc., que fazem entrega no território nacional. Mas o Correio, ela é única. Veja bem, a única que chega em todos os locais do Brasil. Ela está capilarizada em todo o território nacional. Beleza? Então, ela integra todo o território, né? Aí, segundo o economista José Luiz Oreiro, professor da UNB, né, a Universidade de Brasília, segundo ele, a privatização do Correio é um erro, né? E aí ele cita a experiência de Portugal, que do Correio Português, né? Que é um dos exemplos que a gente comentou lá no começo sobre a questão de reestatização, né? O Portugal, assim como Estados Unidos, ele tornou a questão dos serviços postais como sendo privadas, né? Ele privatizou, e depois ele teve que reestatizar, né? Enfim, e o Brasil segue no mesmo caminho. E ainda segundo o mesmo pesquisador, né, todos os municípios brasileiros têm atendimento dos Correios e há um risco de fechamento daquelas que não dão lucro. Por quê? Porque segundo uma pesquisa realizada pela época, apenas 324 cidades do Brasil realmente dão lucro pelo Correio. E hoje nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, assim, de 5 mil municípios, apenas 324 dão lucro. E esses outros 4 mil e tantos municípios, onde que vai ficar eles, né? É uma coisa a se perguntar. E como a gente sabe, como eu já citei também, a questão de privatização, ela sempre vai visar o lucro. Claro, o lucro tendo um bom serviço. Mas e quem não dá lucro? Quem nunca vai dar lucro? Aquela cidadezinha com 30, 40 mil habitantes, né? Aquela cidade não dá lucro. O que eu vou fazer com ela? Será que eu vou me manter enquanto empresa? É uma coisa a se perguntar, né? Na minha opinião, não, mas enfim. E aqui é um outro dado que demonstra as empresas que foram reestatizadas, né, os serviços que foram reestatizados dos anos de 2000 a 2017 no mundo. Então, a Alemanha reestatizou 348 serviços, né, aí seguindo da França, Estados Unidos e outros países.
E aí um dos pontos que o pessoal usa como sendo a favor, e é inclusive um ponto comparativo com as empresas privadas, é a questão da demora das entregas pelo correio, né? E aí eu vou citar o exemplo da Amazon, especificamente, né? Que o quê? A Amazon é uma das empresas que bate recorde no tempo de entrega, porque é muito rápido, é muito eficaz. Você compra uma coisa hoje, daqui 2 dias no máximo ela chega, né? Mas a gente tem que entender o contexto para que isso aconteça, né? A Amazon, ela tem inúmeros processos trabalhistas no Brasil e em outros países, por ser uma empresa que explora demasiadamente os seus trabalhadores, né? Seus contratados. Uma coisa que fique bem clara, todas as empresas exploram o trabalhador, né? Nós, trabalhadores, somos todos explorados porque o sistema capitalista só funciona através da exploração e opressão, né? A opressão por meio de outras coisas, mas a exploração por meio da questão da mais-valia, né? Tirar parte do lucro para eles, enquanto a gente recebe um pouquinho desse lucro, que na verdade é o salário, tá bom? Enfim, todo mundo é explorado, mas quando essa exploração extrapola o que é previsto por lei, porque essa exploração ela é legal, quando nós somos explorados demasiadamente, nós podemos entrar com processos trabalhistas, né? A Amazon, por exemplo, é uma das empresas mais processadas ultimamente por questões de exploração absurdas, né? Os funcionários eles estão pensando até em criar sindicatos por conta de questões absurdas, como por exemplo, ter que fazer xixi em garrafa, já que pausas para o banheiro não eram permitidas, não ter tempo para o almoço, não ter tempo de descanso, intervalo de descanso. Então, assim, são coisas que colocam a Amazon em foco nesse quesito de entregas, porque a gente sabe que ela bate recorde sim num período de entrega, como muito rápido, só que a que custo? Não é verdade? Os funcionários eles estão sendo bem tratados, eles estão recebendo um salário adequado, eles estão sendo tratados como seres humanos, né? Fica aí essa questão para vocês. E aí, como que está essa situação de privatização hoje? Bem, a PL ela já foi aprovada, né, na Câmara dos Deputados e ainda ela vai passar pela Câmara do Senado e depois vai ser aprovada ou não pelo Bolsonaro, né, pelo nosso presidente, que é o representante do Executivo. Isso tudo vai acontecer antes de março de 2022, né, em teoria, já que está previsto o leilão para março de 2022. Esse esquema aqui, gente, esse fluxograma, ele demonstra como a gente tem a criação de um projeto de lei, né? Então tem a apresentação, aí ele passa por várias comissões, depois ela vai para o plenário, né, que é a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, e aí se for aprovado ou não, ela vai voltar, enfim, de qualquer maneira, só vai chegar ela só vai ser aprovada quando chegar até o presidente e o presidente aprovar. Se o presidente ele aprovar, mas com mudanças, essas mudanças vão voltar. Então, assim, a lei foi aprovada. As mudanças vão voltar, vai ser discutido novamente e aí vai ser aprovado ou não as mudanças que o presidente colocar. Beleza? Mas, enfim, de qualquer maneira, ainda não temos uma certeza de que o Correio vai ser privatizado, né? Ainda falta o Senado e a presidência. A presidência já se mostrou a favor. O Senado tem grande coalizão com a presidência, então é muito possível que realmente passe. E é cabível a gente se perguntar se isso realmente vai valer a pena para nós, trabalhadores, que dependemos dos Correios, né? Para fazer desde pequenas entregas a situações gigantescas. Para vocês estudantes, para vocês vestibulandos, principalmente na questão do Enem, né? Já que o Enem ele é 100% feito somente pelo correio, tá bom? Então, assim, gente, é uma coisa que fica aí para vocês se questionarem se vale a pena. Eu apresentei os argumentos a favor e contra, né? E até desmenti alguns argumentos que são a favor, mas que na verdade são mentiras, né? Então, assim, tentei trazer aqui o máximo de informações, né? Não dá para explorar tudo sim em uma aula de 20 minutos a nível vestibular, mas é uma coisa que, mesmo que não caia no vestibular, vai impactar diretamente a nossa vida, beleza? Eu fico por aqui, se você tiver alguma dúvida é só comentar, só mandar mensagem aqui ou nas minhas redes sociais, beleza? É isso, tchau, tchau, pessoal!